O que é o reino de Deus? O que é que a Bíblia diz? Um exame cuidadoso da Bíblia revela que a próxima fase do reino de Deus não é nada menos que uma monarquia que governará o mundo inteiro e que será estabelecida por Deus aqui na terra através de Jesus Cristo. Vejamos. A promessa da vinda de um reino. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Daniel 2:44. Vimos que Jesus Cristo e os apóstolos pregaram o Evangelho, a boa nova do reino de Deus. Mas o que é exatamente o reino? Há muitas ideias sobre o reino de Deus. Alguns pensam que é a igreja. Outros creem que é um conceito etéreo que lhes abre o coração dos cristãos. Alguns pensam que é a virtude coletiva da humanidade. O que é que a Bíblia diz? O que é o reino de Deus? A palavra traduzida por reino ao longo do Novo Testamento vem do grego basileia, a qual significa soberania, poder real, domínio. Dicionário expositivo completo de das palavras do Velho e do Novo Testamento, 1985. Reino. Um exame cuidadoso da Bíblia revela que a próxima fase do reino de Deus não é nada menos que uma monarquia que governará o mundo inteiro, e que será estabelecida por Deus aqui na terra através de Jesus Cristo. Uma visão geral dos governos do mundo. Esta espantosa verdade é posta a claro por muitos versículos da Bíblia. O profeta Daniel foi inspirado a registrar a descrição de governos mundiais abrangendo um período de milhares de anos. A sua profecia, registrada em Daniel 2:28-45, descreve a visão pelo rei Nabucodonosor de 5 governos imperiais do mundo. Quando lemos estes versículos, vemos que o quinto reino, o reino de Deus, é um reino real que ainda não foi instaurado na terra. Nesta passagem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tem um sonho em que vê uma grande estátua de um homem tendo a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, e os pés de uma mistura de ferro e barro. Deus deu a Daniel, um profeta na corte de Nabucodonosor, a capacidade de interpretar sonhos. Daniel 1:17, 2:28. Daniel, pela inspiração de Deus, revelou que as 4 divisões desta estátua eram realmente 4 impérios mundiais sucessivos. Deus, através de Daniel, identificou o primeiro deles, a cabeça de ouro, como sendo o Império da Babilônia. Daniel 2:38. Os 2 seguintes são identificados em Daniel 8:1-21. Este capítulo registra uma visão seguinte que profetiza e dá mais detalhes sobre o segundo e o terceiro impérios. Estes 2 reis são identificados como os reis da Média e da Pérsia e o reino da Grécia. A história confirma que o Império da Babilônia foi conquistado pelo Império Medo-Persa, registrado em Daniel 5:30 e 31, o qual foi derrubado pelo imperador grego Alexandre Magno. No capítulo 7 estes 4 reinos são novamente ilustrados, desta vez como 4 bestas. Esta visão caracteriza os impérios como animais selvagens, predizendo o seu cruel e opressivo domínio sobre os seus cidadãos. O 4º reino é caracterizado especialmente cruel. A história registra que o reino grego de Alexandre foi sucedido pelo Império Romano. Este reino é mostrado aqui como desafiando a verdadeira autoridade de Deus e perseguindo os seus santos. Daniel 7:25. Ele tem 10 chifres, versículo 7, os quais são 10 extensões, ou ressurreições, do 4º grande império mundial, versículo 24. Estas ressurreições do 4º reino continuaram ao longo da história até aos nossos dias, e a ressurreição final é representada como existindo quando do regresso de Jesus Cristo, versículos 8-14. Governos humanos substituídos por Deus. É nos dias deste 4º reino que Deus substituirá estes reinos terrenos pelo seu reino. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Daniel 2:44. Vemos que o 4º reino continua a governar até que Cristo regressa para estabelecer o seu reino na terra. O reino de Deus previsto repetidamente por Daniel é o mesmo reino acerca do qual Jesus Cristo pregou. Não pode haver dúvida sobre a natureza deste reino.
Os 4 reinos descritos em Daniel 2, 7 e 8 governarão povos e terras. Foram grandes impérios mundiais com domínio e poder para governar, guerrear e conquistar outras nações. Tiveram reis, governos, leis e cidadãos. Foram reinos de fato cujas ruínas são visíveis hoje. Assim, também, o reino de Deus será um reino de fato que governará sobre toda a terra. Daniel 7, 27, falando do estabelecimento deste reino, junta, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O versículo 14 torna as coisas ainda mais claras sobre o vir a ser um reino governante do mundo de fato. Daniel descreveu o que viu numa visão de Jesus Cristo no futuro. Foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Os maiores poderes cairão. A notícia fantástica do reino de Deus é o centro da mensagem de Jesus Cristo para a humanidade. Jesus regressará à terra e estabelecerá este reino. Ele será o governador do reino de Deus. Repare-se nesta profecia do regresso de Jesus Cristo, e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11:15. Jesus Cristo assumirá o governo de um autêntico reino na terra. Os governos humanos, com a sua inerente incapacidade de resolver problemas que estão enraizados na inabilidade humana para escolher o caminho reto da vida, Provérbios 16:25, serão substituídos por uma forma de governo que finalmente resolve esses problemas. Jesus Cristo, Ele mesmo, governará as nações da terra. Este é o Evangelho, a boa nova que Jesus Cristo ensinou. O centro da mensagem de Jesus Cristo era o anúncio da vinda de um governo mundial, Lucas 21:31. Este governo não será chefiado por humanos motivados egoisticamente, mas pelo próprio Jesus Cristo, sob a direção de Deus Todo-Poderoso. Daniel não foi o único profeta que falou deste tempo. Miqueias 4:1-3 também descreve este tempo de paz sem precedentes. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas varedas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor, de Jerusalém. E julgará entre muitos povos e castigará por daruça as nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Como se pode ver por este trecho, quando Jesus Cristo estabelecer o seu governo, a humanidade começará a reconhecer as bênçãos resultantes da obediência aos caminhos e leis de Deus e afluirá a ele para aprender esse estilo de vida. Cristo resolverá as disputas entre povos e terá de castigar a por daruça as nações que rejeitem a sua direção e autoridade. Profecias do governo de Jesus Cristo. Falando do futuro reino de Jesus Cristo, Isaías descreve que gênero de governante ele será. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz, não haverá fim, sobre o trono de David e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Isaías 9:6-7. Juízo e justiça serão marcas da liderança vindoura de Jesus Cristo, em contraste com a injustiça, imprevidência e opressão que tão vulgarmente caracteriza os governos deste mundo. A paz estender-se-á a todo o mundo, aos matrimônios, às famílias, às comunidades e às nações. Como profetizado, não haverá fim à paz sob o governo de Jesus Cristo. O príncipe da paz trará sossego e boa vontade a um mundo que nunca conheceu verdadeira paz. Sob o justo governo de Jesus Cristo, a humanidade aprenderá finalmente o estilo de vida de Deus e gozará esta maravilhosa paz. As instituições educacionais ensinarão o povo a viver, não somente como ganhar a vida. Os princípios bíblicos da saúde e de duradouras relações serão inteiramente explicados.
Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9. Os múltiplos milhões de pessoas que nunca conheceram as leis e os caminhos de Deus terão finalmente acesso a esse fantástico conhecimento salvador. Causas dos problemas humanos. A humanidade tem tido milhares de anos para experimentar formas de governo, administrações e estilos de vida, e então por que somos incapazes de resolver os nossos problemas? Governo humano não é bem sucedido porque, em análise final, a humanidade não sabe simplesmente como viver. Deus avisa, pelo profeta Jeremias, não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha, o dirigir os seus passos. Jeremias 10:23. Salomão, rei do antigo Israel, esclarece isto sem rodeios: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Provérbios 14:12, 16:25. Salomão, rei do antigo Israel, esclarece isto sem rodeios: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Provérbios 14:12, 16:25. Tristemente, a humanidade tem provado a verdade dessas palavras ao longo de gerações. Sob o governo humano, o mundo nunca viu tempo livre de guerra, briga, tumulto e sofrimento. As condições de hoje são tão graves que a humanidade tem a capacidade de se extinguir muitas vezes mais que o seu número da face da Terra. Por que será isto? O nosso mundo está ameaçado por esmagadores problemas porque temos rejeitado a Deus. O próprio Deus tem nos mostrado claramente este facto, ao longo de séculos, por intermédio dos seus profetas. O rei David, sob a inspiração de Deus, escreveu acerca da humanidade: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmos 14:1-3. O profeta Jeremias também mencionou que os humanos são amplamente cegos pelo engano dos seus próprios maus motivos e intentos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. A humanidade separou-se de Deus. O profeta Isaías juntou: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido, agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos, de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o mal e produzem a iniquidade. Isaías 59, 1-4. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas varedas tortuosas, as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Isaías 59, 7-8. Os caminhos de Deus são diferentes dos do homem. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8-9. O apóstolo Paulo descreveu os resultados inevitáveis da rejeição de Deus e do seu estilo de vida, e, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males.
desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos 1, 28 a 32. Jesus Cristo intervirá para salvar a humanidade. A humanidade entregue a si própria destruiria toda a vida da face da terra. Isto é chocante. É. Mas foi Jesus Cristo ele mesmo que o disse. Ao descrever o tempo antes do seu regresso para a terra, ele disse: porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Mateus 24, 21 e 22 de LH. Jesus Cristo diz-nos que ele tem de intervir para nos salvar de nós mesmos. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 29 e 30. Este acontecimento glorioso é descrito com maior detalhe em Apocalipse 19, 11 a 16, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiu-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O reino milenar e para além. Jesus Cristo apresentará solenemente um verdadeiro reino, o reino de Deus, na terra. Mas isto não será o fim da história. Veja-se Apocalipse 11:15, e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11:15. Vimos que Jesus Cristo estabelecerá o seu reinado sobre todas as nações num autêntico reino. Este reino é descrito em Apocalipse 23 e 27 como permanecendo durante 1000 anos. Contudo, no versículo atrás citado, é-nos dito que ele reinará para todo o sempre. Por outras palavras, o reinado de 1000 anos, vulgarmente chamado milênio, do latim millennium para 1000 anos, é simplesmente o princípio do reinado eterno de Jesus Cristo no reino de Deus. Na verdade, o reinado milenar que Jesus Cristo compartilha com os santos ressuscitados a quem o reino será dado tomará lugar com o verdadeiro propósito de oferecer entrada no reino eterno de Deus a toda a humanidade. No regresso de Jesus Cristo, os milhões de seres humanos vivos viverão no milênio, e, em resultado disso, gerações humanas nascerão e viverão durante esse tempo. A todos será dada uma oportunidade para transformar o seu corpo carnal em espiritual, para lhes ser concedida a vida eterna, e para entrar no reino eterno de Deus. A verdade de que o reino de Deus é, no final de tudo, um reino eterno, não apenas um período de 1000 anos, é bem esclarecida por Jesus Cristo. Em Mateus 19:16, lemos sobre um jovem rico que perguntou a Jesus a importante questão: bom mestre, que bem farei, para conseguir a vida eterna? Jesus passou a explicar o que o jovem tinha de fazer. Quando se tornou evidente que o jovem não faria o que Jesus ordenara, Jesus Cristo prosseguiu, dizendo no versículo 24: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui, a entrada no reino de Deus é equivalente à vida eterna. Sim, o reinado milenial de Jesus Cristo abrirá as portas para milhões de seres humanos, então já sendo governados pelo reino de Deus, para serem salvos e realmente entrarem no eterno reino de Deus.
O milênio, um tempo de paz, felicidade e prosperidade sem paralelo, apenas será uma prelibação ou antegosto do ainda maior reino eterno. O céu e a terra transformados. Para depois de acabados os 1000 anos, ainda é profetizada uma sequência incrível de acontecimentos, como podemos ler em Apocalipse 21:1-7, e viu um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O acesso à árvore da vida à vida eterna, da qual a humanidade foi cortada desde o tempo de Adão e Eva, Gênesis 3:22-24, será dado aos que obedientemente guardem os mandamentos de Deus, Apocalipse 22:14. Aos que entram no reino de Deus, os seus filhos, espera-os a vida eterna. Fonte, site, www.portugues.org. Org Vídeo, Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus. Site, www.antigo-novo-testamento.net.